ajo e Mário. Wa kuru ajo e Mário. Wa lepa lepa na. Ogum ajo e Mário. Matu ye ye. Ogum ajo e Mário. Aula coro ajo. Olá, benção. Esse é um vídeo que talvez ele seja um dos últimos que eu vou ter condições de fazer, pelo menos nessa temporada aí, que a vida está mudando e eu tomei algumas decisões aqui e talvez eu não faça mais. Se meus vídeos serviram para alguma coisa, como eu já disse anteriormente, eu fico grato e até agradeço algumas manifestações de positivas, né, com os meus comentários nos vídeos. Eu acho até bobagem, mas eu vou lembrar mais uma vez que sempre é bom dizer que são as minhas conclusões, as minhas verdades e aquilo que eu tenho como meu correto, como meu verdadeiro, né? Eu vou fazer alguma comparação aqui para dizer o seguinte, porque as pessoas jogam muito na nossa cara que lugar A, B ou C faz totalmente diferente da gente e tudo dá certo. E a casa está lotada, a casa está próspera, etc, etc. Eu quero dizer o seguinte, que existem mais de 10 mil religiões no mundo. Mais de 10 mil religiões no mundo. O candomblé nem é uma religião majoritária, né, em termos de quantidade, de número de adeptos, de fiéis. Existem diversas formas de culto, existem diversas crenças. Tudo pode dar certo e tudo pode não dar. Tudo pode dar certo você rezando na sua casa. Tudo pode dar certo você pedindo para seja qual for o seu Deus, a sua crença, dentro de uma igreja ou não numa igreja, em religiões iniciáticas ou não iniciáticas, enfim. Essa questão de dar certo, ela é extremamente subjetiva e relativa. Não é essa a questão. A questão é cultos. Então, vamos lá, fazendo uma analogia que talvez não seja nem justa, mas eu vou fazer, usando sempre meu universo. Se você treina karatê, você tem um estilo de karatê, né? Você tem a karatê, aí você tem a karatê Shotokan. Aí você tem uma escola de karatê X, escola de karatê Shotokan e SKF, que é uma ramificação, é uma linhagem de karatê, ou escola de karatê da linhagem JKA, do mesmo estilo de karatê. Então, se eu treino aqui, eu treino na minha academia, que eu comecei lá, faixa branca, treinei todo esse tempo, treino até hoje online com eles, e eles são, lá, o nosso estilo é karatê Shotokan, escola e SKF. Eu vim para Sergipe, treinei aqui em Sergipe o karatê Shotokan de um nível altíssimo, de uma qualidade técnica exemplar, excelente, praticamente o mesmo karatê, porém com diferenças,
porque eram linhagens diferentes. Mas o estilo do karatê é o mesmo. O nome do golpe não muda, o nome da defesa não muda. O que tem de diferente são as instalações físicas, o tatame, talvez um pouco mais novo, um pouco mais velho, né? A academia mais escura, mais clara, enfim. Mas o kimono é branco, a ordem de faixas é a mesma, né? A graduação é a mesma, o aquecimento é praticamente o mesmo, né? Aí vem, lógico, de cada sensei, de cada mestre, né? Aplicar ali uma atividade, um exercício físico, de acordo com o lugar, com a região, com a temperatura do lugar. Mas é o mesmo karatê que eu treino em São Paulo, é o mesmo karatê que eu treino no Rio. O procedimento, chegar no dojo, que é a academia, o comprimento, a forma, tudo, o kimono, né, que é o dogi que nós chamamos, é tudo o mesmo. Se eu for para um estilo karatê, shorin, por exemplo, ou vadu, né, é diferente. Aí sim é diferente. Não é melhor e nem pior, ele é diferente. Assim é rito, keto, linhagem, de tal linhagem, procede dessa forma. Não é questão de purismo, de chatice, é culto. Se é menor, se é maior, não é essa a questão. É culto. Um judoca, ele tem a forma, a técnica, a arte dele. Não é mais nem menos que o karatê, que o jiu-jitsu, que outras modalidades de artes marciais. E o candomblé é isso. O keto do axé X, né? Aqui é o mesmo keto X, da linhagem X, em São Paulo, com algumas diferenças, é claro, algumas diferenças, uma coisa ou outra, porque depende da casa, depende do orixá da casa, depende, né, da questão da liderança religiosa. Agora, o que não é nada disso, o que é totalmente diferente disso, também é religião, é claro, mas não é aquele keto. Mas isso a gente não quer dizer que é ruim, que é bom, etc. Não importa. Não é a forma de se fazer desta nação, deste povo. Se dá certo? Claro que dá. Tudo pode dar certo e pode não dar. E a gente vive levando isso, né? As pessoas colocando isso na nossa cara. Meu amigo, a pessoa pode fazer o que ela bem entender. Então eu cumpro quase todas as minhas promessas, pelo menos comigo mesmo. E eu, essa semana, fiz mais uma. Eu só vou comentar sobre candomblé com os meus filhos. Tem que pelo menos lavar conta comigo, que é uma obrigação que a gente faz, muito simples, ponto. E eu não quero mais conversar sobre candomblé com ninguém, a não ser com a minha família de santo e com meus amigos que já são do orixá, que eu conheço, se é a procedência, se é o axé. Não quero mais falar com ninguém sobre candomblé, sobre particularidades. Não importa, pode ser de qualquer nação, pode ser de qualquer linhagem, pode ser de qualquer lugar do mundo. A gente não vai conversar sobre candomblé, procedimentos, porque existem realmente milhões de verdades, né? Mas a minha verdade, o meu que eu faço verdadeiro, é esse aqui. É o keto deste axé, né? E existem outros. Agora, as demais eu não quero saber. Então, até mais um desabafo, claro, mas é preciso entender isso, né? Não é questão de purismo, não é questão de ditar regras, não é questão de querer ser superior, né? Como a analogia que eu fiz com a arte marcial, o que eu treino em São Paulo, por experiência empírica, eu treino aqui em Sergipe,
um treino espetacular. Eu treino no Paraná, eu treino no Rio de Janeiro, o mesmo. Se for então da mesma escola, ou seja, vamos fazer a analogia da mesma nação e da mesma raiz, vamos fazer, é a mesma coisa. O que muda são o espaço físico, né? Essas coisas ali, os horários de treino, etc. Né? A quantidade de pessoas treinando. O treino, basicamente, a estrutura é a mesma. E o candomblé é isso. Se eu vou no candomblé de Angola, bate-folha. Se eu vou na Bahia, se eu vou no Rio, se eu vou em São Paulo, se eu vier em qualquer outro lugar do país, é o candomblé do bate-folha. É o candomblé do bate-folha, com as suas particularidades de cada casa. Mas o candomblé é o mesmo. Se eu vou no candomblé de Queto, da Raiz Engenho Velho, como eu já fui em alguns, no Rio, em São Paulo e tal, com as diferenças de particularidade, mas ele tem que ser, porque é rito. E rito tem que seguir aquela família, aquela tradição. Se dá certo, se não dá certo os outros, não joga isso na nossa cara não, tá bom? Até breve, a benção.